Pessoal, mas o que foi aquilo desse último Monday Night Raw? Esse Monday Night Raw de Season Premiere, nós tivemos coisas interessantes e olha que eu nem estava acreditando que seriam tão interessantes assim. A gente teve a reunião do The Generation X, nós tivemos retornos como o do OC e do Brock Lesnar começando a rivalidade com o Bobby Lashley. Foi anunciado que nós vamos ter o retorno do Elias na semana que vem. Nós tivemos o Johnny Gargano e o Austin Theory finalmente se enfrentando. Nós vamos falar a respeito de algumas dessas coisas. Mas antes disso, não se esqueçam que se vocês gostam desse conteúdo simples, é verdade, porém com a intenção de conversar com você que também é fã de WWE como eu, deixem nos comentários as expectativas que vocês têm para o futuro da WWE, aquilo que vocês acharam desse episódio do Monday Night Raw e, claro, deixem o like. Isso ajuda bastante e eu sou de fato grato por vocês deixarem o like. Né? Eu não vou fazer um resumo do Monday Night Raw não, mas vou tentar falar algumas coisas de ordem cronológica porque eu achei muito interessante, tá? Tanto que eu não vou falar tanto em ordem que eu vou ter que emendar o que aconteceu no início com o que aconteceu no final, porque o The Generation X apareceu nos bastidores, né? O Raw comemoraria 25 anos de The Generation X, inclusive eu também tenho 25 anos e infelizmente não teve como acompanhar o The X desde o início. E no final do programa, eles voltaram a aparecer, fizeram uma promo, onde não falaram nada de novo, mas é sempre bom ter esse tipo de homenagem. The Generation X é uma stable lendária, foi parte importante da Attitude Era, principalmente porque era a resposta que a WWE tinha à NWO. Então, era muito bacana, né? A resposta que eu digo na guerra da WWF contra a WCW, tá? Porque ficou um pouco vago dizer que foi a resposta, né? Mas realmente foi a resposta da facção rebelde que a WWF, né? Na época da WWF, trouxe naquela guerra. E depois, mesmo quando a stable acabou com a sua formação original, quem acompanhava a WWE dos tempos de 2006 até 2010 via com frequência o Triple H e o Shawn Michaels se reunirem a voltar com a The Generation X, mas na verdade como dupla, né? Então é muito bom vê-los, né? Aconteceu também outras coisas interessantes desse Monday Night Raw. Finalmente nós tivemos o Johnny Gargano e o Austin Theory se enfrentando. O combate foi um combate legal e o Johnny Gargano venceu. Eu sinceramente gostaria que eles tivessem mais um combate em um Premium Live Event e o Austin Theory vencesse, tá? Porque o Austin atualmente ele precisa muito mais de vitórias do que o Johnny Gargano por ser o Mr. Money in the Bank. E o Johnny Gargano até então a gente não sabe para onde ele pode ir. O Austin Theory, a gente sabe que ele precisa ser construído como alguém credível. Ele não precisa vencer todo mundo, mas ele precisa de pelo menos ter algumas vitórias. Nós tivemos uma coisa muito bacana, que foi o combate entre Rey Mysterio e Chad Gable. Os dois lutam muito bem, o Rey Mysterio venceu. A Judgment Day atacou o Rey Mysterio, que se recusa a bater no Dominic, que é o seu filho. Mas aí a gente teve um segmento que foi muito bacana, na qual o Finn Balor chama o AJ Styles para que ele dê uma resposta definitiva sobre o convite dele de participar da Judgment Day. E eis que o AJ Styles traz com ele Luke Gallows e Carl Anderson, o DOC ou The Club, seja como for, e talvez a gente vai ter uma rivalidade agora entre essas duas stables. Talvez então o Edge não vá continuar com essa rivalidade com o Judgment Day, pelo menos não por enquanto. A gente tem que esperar, né? Por enquanto foram apenas mostradas as peças, a gente não sabe como tudo vai ser desenvolvido daqui para frente. Mas a gente tem Luke Gallows e Carl Anderson de volta. Eu me lembro que quando eles saíram, o AJ Styles ficou muito chateado, culpou o Paul Heyman por causa disso, mas agora eles estão de volta. Mais retornos, não é? E por falar em retornos, nós temos aqui que destacar mais um retorno, um grande retorno que me pegou de surpresa, tá? Eu não li notícias a respeito disso, que foi o retorno do Brock Lesnar. Porque nós tínhamos marcado para esse Monday Night Raw um combate entre o campeão americano Bobby Lashley e Seth Rollins pelo título. É isso que o Bobby Lashley resolveu fazer uma promo e ele foi interrompido pelo Brock Lesnar. O Brock Lesnar saudou todo mundo, cumprimentou a todos, cumprimentou o Bobby Lashley e atacou brutalmente o Bobby Lashley com alguns F5s, German Suplex e o Kimura Lock, deixando o Bobby Lashley lesionado. Muitos podem dizer que o Brock Lesnar voltou para rivalizar contra o Bobby Lashley, agora sendo um heel,
A verdade é que o Brock Lesnar, desde 2015, ele não é nem heel nem babyface. Ele é a definição perfeita de um twinner. Ele se adapta ao seu adversário. Se o adversário dele é um heel, parece que ele está agindo como babyface. Se o adversário dele é um babyface, parece que ele está agindo como heel. A verdade é essa. É claro que desde que ele voltou lá no ano de 2021, no SummerSlam, ele trouxe uma camada diferente pro seu personagem. Agora ele fala por si mesmo, ele parece um cowboy e tudo mais. Mas essa característica twinner continua. O Bobby Lashley enfrentou o Seth Rollins mesmo ferido com o título americano em jogo e acabou perdendo esse título pro Rollins. O Rollins agora é campeão, muito bom que seja, é alguém que está ficando over, é alguém que luta muito bem, é alguém que saiba promar, é alguém que tem credibilidade. O título americano vai ficar muito bem servido, principalmente porque não temos um título mundial no Monday Night Raw com frequência. E o Bobby Lashley mostrou claramente que quer se focar agora no Brock Lesnar, não no título. Ele quer o título, mas depois. Então, não descartem a possibilidade de no Crown Jewel, que vai acontecer na Arábia Saudita, a gente ter uma revanche entre Lashley e Lesnar. Quem será o vencedor? Será que agora que a WWE está sob uma nova gestão criativa, eles vão poder fazer um combate mais legal do que aquele do Royal Rumble? Eu, sinceramente, espero que sim, pessoal. É isso que eu quero. Eu quero uma coisa mais interessante. Foi anunciado também para o próximo Monday Night Raw que nós vamos ter um combate do Dexter Lumis contra o The Miz, onde provavelmente o Dexter Lumis vai vencer, porque se ele perder ele não vai poder ter um contrato com a WWE. O Elias, né, vai retornar na semana que vem com seu personagem de Elias mesmo, até a música parece ser a mesma música pela questão da promoção. Foi anunciado que o Bray Wyatt vai voltar definitivamente no próximo SmackDown, então no Friday Night SmackDown nós vamos ter Bray Wyatt. Nós tivemos um chovendo molhado com a Bloodline, nada que aconteceu com a Bloodline no último Monday Night Raw foi diferente de coisas que já aconteceram em outros programas, por isso que eu não dei nenhum foco a respeito disso. A Bayley, que foi derrotada pela Candice LeRae, mas continua na rota do título, e eu acho isso muito interessante. Então foi um Monday Night Raw cheio de surpresas, fanservice e boas lutas. Então eu fiquei muito satisfeito com o que nós tivemos ontem. Eu espero que nas outras semanas, as semanas que se seguirem, que não vão ser shows especiais, né, de season premiere, pelo menos a qualidade se mantenha, né? Porque para um show especial foi muito bem servido. Pelo menos essa foi a minha opinião. Mas o que você achou desse Monday Night Raw? O que você achou? Diz aí nos comentários, pessoal. Deixa o like caso tiverem gostado. É sempre bom lembrar. Até a próxima e tchau!